Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo hoje de alguma parte do mundo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Alquimia Criativa. Meu nome é Ana Anjos, sou ilustradora e psicopictógrafa e eu quero hoje te convidar para uma viagem antiga e íntima ao mesmo tempo. Uma travessia pelos arquétipos, pelas deusas do sagrado feminino, pelo mito, pela psique e pelo mistério. Durante milhares de anos, diferentes culturas deram nomes a essas forças. Chamaram de deusas, mas talvez essas deusas nunca tenham vivido apenas nos céus. Talvez elas morem dentro da experiência humana. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, respira fundo, porque esse episódio não é apenas para entender conceitos, é para sentir. Quando a gente fala em arquétipos, a gente entra num território muito antigo da humanidade. Muito antes da psicologia moderna existir, os povos já contavam histórias para explicar os movimentos da alma. Os mitos eram os mapas invisíveis da experiência humana. Muito antes dos consultórios, dos diagnósticos ou das teorias sobre o inconsciente, os seres humanos já tentavam compreender os mistérios da vida através de imagens, símbolos e histórias. Alguns temas aparecem continuamente em culturas que muitas vezes nunca tiveram contato direto entre si. Por isso, os estudiosos da mitologia, da antropologia e da psicologia começaram a perceber que certos símbolos parecem emergir espontaneamente da experiência humana coletiva. Como se algumas imagens fossem universais, porque nascem da própria relação do ser humano com a natureza, com o corpo, com os ciclos da vida e com o mistério da existência. E talvez seja exatamente aí que os arquétipos se tornam tão importantes, porque eles não pertencem apenas a uma religião ou a um povo específico. Eles atravessam épocas, civilizações diferentes, eles assumem novos nomes, novas histórias, novas imagens, mas sempre preservando temas profundamente humanos que continuam fazendo sentido até hoje. E é interessante perceber que, entre os primeiros símbolos sagrados da humanidade, a figura feminina aparece quase imediatamente, como se o ser humano, ao tentar entender o mundo, tivesse olhado primeiro para aquilo que gera vida. Isso é profundamente simbólico, né? Porque antes mesmo da gente entender astronomia, filosofia ou ciência, já existia uma experiência absolutamente misteriosa diante dos nossos ancestrais. O corpo feminino criando outro corpo humano. Imagina esse impacto para os povos antigos. A mulher sangrava sem morrer. Seu corpo mudava conforme os ciclos da lua. A mulher carregava dentro de si a vida. Ela alimentava outro ser com seu próprio corpo. Para as sociedades ancestrais, isso não era apenas biologia, era magia, era poder sagrado. E talvez por isso as primeiras representações artísticas da humanidade tenham sido justamente figuras femininas, as chamadas Vênus paleolíticas. A primeira representação humana que se tem registro na história, a estatueta Vênus de Hohenfels, é datada de cerca de 35 a 40 mil anos. Foi esculpida durante o Paleolítico no sudoeste da Alemanha. Essa Vênus pré-histórica tem características que se destacam, como os seios e quadris proeminentes. E essas características simbolizavam a fertilidade, a capacidade de gerar filhos e a sobrevivência. Que está sendo de fato exaltado nessa e em outras Vênus pré-históricas que foram descobertas é a potência da fertilidade. O corpo como símbolo da abundância, da vida, da continuidade da existência. Isso muda completamente a nossa visão sobre a arte, porque a arte não começa apenas como estética, ela começa como ritual, como símbolo, como uma tentativa de diálogo com o invisível. Talvez aquelas primeiras esculturas não fossem retratos efetivamente de mulheres específicas. Talvez elas fossem manifestações de um arquétipo, a grande mãe, a força geradora da vida. E olha como isso é fascinante, antes mesmo das grandes civilizações, da escrita organizada, das religiões institucionalizadas, a humanidade já esculpia o feminino como algo sagrado. E isso revela muito sobre a psique humana ancestral. Com o passar do tempo,
essas forças femininas começaram a ganhar nomes, histórias e personalidades. As deusas surgem, então, como expressões culturais dessas energias arquetípicas. E praticamente todas as civilizações antigas tinham divindades femininas centrais. Na Mesopotâmia, por exemplo, a gente vai encontrar a Inanna. Ela foi originalmente adorada entre os sumérios e mais tarde foi adorada pelos babilônios e assírios sob o nome de Ishtar. Ela era uma deusa fascinante porque reunia opostos. Ela era tanto a deusa do amor e da fertilidade e da sexualidade, como também a deusa da guerra e do poder político. E olha que interessante isso, porque hoje muitas vezes a gente imagina o feminino antigo apenas como delicado e maternal, mas as primeiras deusas eram extremamente complexas. Inanna, por exemplo, descia ao submundo, enfrentava a morte simbólica, transitava entre Eros e destruição. Ela representava, portanto, a intensidade da própria vida. Aliás, só um parênteses aqui para algo que eu acho muito importante falar. Tem um livro muito bom chamado O Homem Pré-Histórico Também é Mulher, uma história da invisibilidade das mulheres, da autora Marilene Patumati, em que ela traz evidências arqueológicas e fisiológicas recentes que derrubam o antigo mito de que apenas os homens caçavam na pré-história. As descobertas recentes mostram que as mulheres também caçavam ativamente, inclusive animais de grande porte, e que não passavam o tempo só varrendo a caverna. Elas também pintaram as paredes das cavernas em Lascaux, na França, caçaram bisões, talharam ferramentas e protagonizaram a origem das inovações e dos avanços sociais junto com os homens. Quando a gente volta o nosso olhar para a Europa pré-cristã, a gente vai encontrar sociedades profundamente conectadas aos ritmos da natureza. Entre os povos celtas, germânicos e também em regiões do Mediterrâneo Antigo, por exemplo, as divindades femininas estavam presentes em praticamente todos os aspectos da vida cotidiana. As colheitas, as estações do ano, o nascimento, a morte, a fertilidade da terra, os ciclos da lua, os bosques sagrados, as águas termais e os rios. Tudo isso era percebido como expressão de forças vivas e espirituais. Para muitos desses povos, a natureza não era apenas um cenário, ela tinha presença, consciência, poder. E as deusas frequentemente simbolizavam justamente essa conexão entre o mundo humano e os ciclos naturais. Entre os celtas, por exemplo, a gente encontra figuras femininas associadas à soberania da terra, à cura, à fertilidade e à sabedoria ancestral. A gente tem Brígida, por exemplo, que era ligada ao fogo sagrado, à poesia, à cura e ao conhecimento espiritual. Ela representava inspiração, proteção e transformação. Já em outras tradições europeias antigas, aparecem deusas associadas às florestas, à caça, às águas e aos mistérios da noite. Nos contextos célticos e britânicos antigos, a gente vai encontrar figuras como Rhiannon, ligada a cavalos, soberania, outros mundos e processos de transformação espiritual, muitas vezes associada a jornadas simbólicas entre o humano e o mágico. Também aparecem as chamadas deusas da terra ou deusas locais da fertilidade e da paisagem, que variam de região para região, representando os rios, as montanhas e bosques como entidades vivas. E o conhecimento espiritual dessas culturas muitas vezes era transmitido oralmente, especialmente através das mulheres mais velhas das comunidades. As parteiras, as curandeiras, as guardadoras de ervas medicinais, as mulheres que conheciam os ciclos da lua, das plantações e dos rituais ligados à vida e à morte. Em muitas aldeias, essas mulheres ocupavam um papel essencial na preservação da memória coletiva. Elas cuidavam dos nascimentos, dos funerais, das curas e dos ritos de passagem. Por isso, o feminino sagrado na Europa antiga também estava profundamente ligado à sabedoria intuitiva e ao conhecimento da natureza. E é muito importante da gente lembrar aqui que essas tradições foram posteriormente perseguidas ou apagadas com o avanço da cristianização na Europa. Muitos cultos antigos ligados às deusas, às florestas, aos rituais da terra passaram a ser vistos como ameaça ou superstição. Mas mesmo assim, muitos símbolos sobreviveram. Nas festas sazonais, nos contos populares e nas lendas sobre as mulheres sábias,
sobre as fadas, as curandeiras, as senhoras das florestas. É como se essas imagens continuassem vivas no imaginário coletivo europeu através dos mitos. No Egito Antigo, Ísis talvez tenha sido uma das figuras femininas mais influentes da história espiritual da humanidade. Ísis era a grande mãe mágica, a deusa da cura, da sabedoria, da maternidade e dos mistérios, mas ela também era símbolo da inteligência espiritual. Ísis era a esposa de Osíris, mas a história muda completamente quando Osíris é traído por Sete, seu próprio irmão, que o mata e espalha partes do seu corpo pelo Egito. E aqui o mito deixa de ser apenas uma narrativa antiga e começa a falar da experiência humana, porque a fragmentação de Osíris simboliza aquilo que também acontece com a gente em muitos momentos da nossa vida, quando algo dentro da gente se quebra. Uma perda, um trauma, um fim, uma ruptura que a gente tenha. Mas Isis não vai se entregar ao desespero. Ela vai começar uma longa jornada em busca dos fragmentos perdidos. Ela vai percorrer desertos, atravessar rios, recolhendo pedaço por pedaço daquilo que foi destruído. Talvez seja exatamente por isso que a Isis se torna um símbolo tão poderoso da alma feminina, porque ela vai acabar representando a capacidade de reconstrução. Ela é detentora do conhecimento das ervas, dos mistérios da cura, do poder das palavras sagradas. Mas, acima de tudo, ela conhece o processo de transformador em consciência. Isis recompõe o corpo de Osíris e, a partir dessa reconstrução simbólica, vai gerar Horus, a força que vai restaurar o equilíbrio do mundo. E olha como isso é bonito simbolicamente. A vida renasce justamente depois da travessia da perda. Por isso, quando a gente observa esse mito pela lente dos arquétipos, Ísis deixa de ser apenas uma deusa egípcia antiga e se torna uma imagem universal da mulher que atravessa o caos sem perder a sua capacidade de criar sentido. Aquela mulher que transforma a fragmentação em integração, luto em sabedoria. O mito de Ísis atravessa milênios. Ela toca numa das questões mais profundamente humanas. Como a gente lida com aquilo que nos fragmenta por dentro? Já na Grécia Antiga, as deusas começam a revelar algo ainda mais sofisticado sobre a experiência humana. Elas deixam de representar apenas as forças da natureza e passam a expressar também as dimensões da própria psique. Cada deusa vai encarnar uma maneira de existir no mundo. A gente tem Hera, por exemplo, que está ligada ao casamento, ao compromisso e à soberania feminina. Deméter, por sua vez, representa a mãe, o cuidado e os ciclos da vida e da terra. Já Perséfone simboliza a transformação, a jovem que desce ao submundo e retorna diferente, mais consciente de si mesma. E aqui eu já vejo uma grande ligação, por exemplo, com a Ishtar, né, com a deusa da Mesopotâmia, que também tinha essa ligação forte com o submundo e de transformação. Atena surge como a inteligência estratégica, a lucidez, a razão equilibrada. Afrodite, por sua vez, representa o amor, o desejo, a beleza, a potência criativa da vida. E Ártemis talvez seja uma das figuras mais livres da mitologia grega. Ela está conectada à natureza, à autonomia, ao instinto selvagem. E o mais interessante é perceber que todas essas deusas não eram vistas só como personagens distantes. Elas refletiam emoções, conflitos e forças internas que os próprios gregos reconheciam dentro da experiência humana. É quase como se os gregos tivessem transformado os movimentos internos da psique em personagens mitológicos. E talvez seja exatamente isso que os mitos sejam: psicologia em linguagem simbólica. Só que em vez de teorias e diagnósticos, os antigos utilizavam símbolos, histórias, imagens sagradas. E é por isso que essas narrativas ainda tocam tão profundamente a gente, porque elas falam de sentimentos que continuam existindo: o amor, a perda, o desejo, a coragem, o medo, transformação, pertencimento. Então, os nomes vão mudar com o passar do tempo, as épocas vão mudar, mas a alma humana continua reconhecendo essas mesmas forças dentro de si. Na tradição indiana, o feminino sagrado ganha uma dimensão ainda mais ampla. As deusas hindus não aparecem apenas como figuras ligadas às emoções humanas ou aos ciclos da vida. Elas representam princípios universais, forças que sustentam, criam e transformam a própria existência. A gente tem Lakshmi, por exemplo. Ela está associada à prosperidade,
a abundância, a harmonia. Sarasvati, que é outra deusa hindu, representa o conhecimento, a arte, a música e a sabedoria. Já Parvati simboliza o amor, a devoção e a força espiritual. A gente também tem Durga, que surge como uma grande guerreira divina, protetora contra o caos e as forças destrutivas. E aí a gente chega em Kali, que talvez seja uma das imagens mais intensas do feminino sagrado em toda a história das religiões. Kali não é uma deusa no sentido tradicional. Ela é representada usando colares de crânios. Ela aparece cercada por símbolos de morte, de transformação, de ruptura. A maneira como ela é representada, na verdade, é para mostrar a destruição do ego. Ela dança sobre a destruição do ego. É uma imagem assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Algumas sociedades antigas entendiam algo que hoje a gente talvez já tenha esquecido, que o sagrado não é apenas confortável. O divino também transforma através do caos. A imagem de Kali causa impacto justamente porque representa aquilo que muitas vezes a gente tenta evitar: o fim das ilusões, do ego e das falsas identidades. Mas dentro da tradição hindu, Kali não simboliza a destruição sem sentido, mas sim uma transformação profunda. É a ideia de que, em certos momentos da vida, algo precisa ruir para que uma nova consciência possa surgir. Isso revela uma percepção muito antiga sobre o sagrado, que o divino não está apenas naquilo que conforta, ele está principalmente nos processos que nos transformam. Nem toda mudança acontece de maneira suave. Às vezes a vida ensina a gente através da ruptura, da perda, da travessia, do caos. E figuras como Kali nos lembram que a transformação verdadeira raramente acontece sem atravessar algum tipo de escuridão. Mesmo continentes separados por oceanos, por línguas, milhares de quilômetros, muitas culturas desenvolveram figuras femininas associadas aos mesmos elementos fundamentais da existência. Nas civilizações antigas das Américas e em África, por exemplo, a gente também vai encontrar deusas ligadas à terra, à lua, à fertilidade, à morte e ao renascimento, à água, à intuição e aos ciclos da natureza. Nas civilizações andinas, por exemplo, a gente vai encontrar a figura Pachamama, que é ligada à terra, à fertilidade e aos ciclos da natureza. Entre diversos povos indígenas das Américas, a terra era compreendida como uma grande mãe viva. Era a fonte do alimento, do equilíbrio e da renovação. Pachamama é uma palavra que vem do Quichua, principal língua indígena falada na América do Sul, falada por cerca de 10 milhões de pessoas na região andina. Pachamama pode ser traduzida como Mãe Terra ou Mãe Mundo. Mas o significado vai muito além da ideia de solo ou de natureza. Para os povos andinos, Pachamama é a própria força da vida, aquela que alimenta, que sustenta, que gera e também regula os ciclos da existência. Ela está presente nas montanhas, nos rios, nas colheitas, nas estações, no equilíbrio entre os seres humanos e o mundo natural. Hoje as pessoas tendem a enxergar a natureza como um recurso, algo que precisa ser explorado, controlado ou consumido. Mas para muitos povos ancestrais das Américas, a terra era uma relação de reciprocidade. Você não retira algo da natureza sem oferecer algo em troca. Por isso existiam rituais de agradecimento, oferendas, cerimônias ligadas ao plantio, à colheita e aos ciclos agrícolas. Porque havia uma compreensão espiritual profunda de que a vida humana dependia da harmonia com o mundo natural. Entre muitos povos originários, o ser humano não é visto como alguém separado da natureza, pelo contrário, ele faz parte dela. Os rios têm espírito, as montanhas têm memória, os animais carregam ensinamentos, e os ciclos naturais são observados como manifestações de inteligência e de equilíbrio. E isso também muda completamente a maneira como esses povos entendem o feminino. Para eles, o feminino não está apenas ligado à maternidade humana, mas ao próprio princípio da nutrição e da continuidade da vida. Pachamama, nesse sentido, representa muito mais do que uma deusa específica. Ela simboliza uma percepção ancestral de interdependência, a ideia de que está tudo conectado. Quando a gente olha para as tradições africanas ancestrais, especialmente para a cultura iorubá, originada na região onde hoje fica Nigéria, Benin e Togo, a gente vai encontrar uma visão espiritual profundamente conectada à natureza, aos elementos, às forças invisíveis da vida.
Dentro dessas tradições, as divindades femininas vão ocupar um papel central. Elas não vão representar apenas emoções humanas ou figuras mitológicas distantes. Elas vão ser entendidas como manifestações de forças da natureza e princípios espirituais que organizam a existência. Uma das mais conhecidas é Oxum. Ela está ligada às águas doces, aos rios, às cachoeiras, às nascentes. Simbolicamente, ela vai representar muito mais do que isso. Ela é associada ao amor, à fertilidade, à beleza, à sensualidade, à prosperidade e também à delicadeza emocional. Só que existe um detalhe importante aqui. A suavidade de Oxum não significa fragilidade. Nos mitos iorubás, ela também aparece como uma força essencial de inteligência, diplomacia e poder espiritual. Em algumas histórias, ou itãs, como a gente fala na língua iorubá, são justamente a sua sensibilidade e a sua sabedoria que vão restaurar o equilíbrio entre os deuses e os humanos. As águas de Oxum simbolizam fluxo, aquilo que acolhe, nutre, fertiliza e faz a vida continuar. Já Iemanjá carrega uma presença diferente. Ela está associada ao mar, especialmente às águas profundas e maternas do oceano. Iemanjá é vista como a grande mãe espiritual, aquela que acolhe, protege, escuta e guia. O mar, nesse contexto, não aparece apenas como uma paisagem natural, mas como origem da vida. E por isso muitas culturas associam o feminino às águas, porque a água gera, sustenta, transforma e conecta. Mas o sagrado feminino nas tradições iorubás também tem uma face intensa e transformadora, e é aí que surge Oiá, mais conhecida no Brasil como Yansan, que é, inclusive, a minha mãe de cabeça. Yansan está ligada aos ventos, às tempestades, aos raios e às mudanças bruscas. Ela representa o movimento, a transformação, a coragem diante das rupturas. Nas histórias, Yansan vai ser associada à passagem entre mundos e aos processos de morte e renascimento espiritual. Ela não é uma energia de acolhimento silencioso, ela é a força do raio, ela é a força da ventania que muda tudo de lugar. Então veja que interessante, dentro dessas tradições, o feminino não vai aparecer de maneira única ou limitada. Ele pode ser um rio calmo, um mar profundo e também pode ser tempestade. Ele pode nutrir, pode proteger, mas também pode provocar transformação radical. E é por isso que essas divindades são tão fascinantes até hoje, porque elas expressam as dimensões humanas da experiência emocional e espiritual. O amor, o cuidado, a intuição, a fertilidade, a mudança, a perda, a renovação, e tudo isso sempre em profunda conexão com a natureza, com os elementos, a terra, a água, a lua, fertilidade, nascimento, morte, renovação. Os movimentos da alma humana também acontecem em ciclos, correntes, tempestades, assim como as águas da própria terra. Carl Jung dizia que os arquétipos são formas universais do inconsciente coletivo. São modelos simbólicos que vão atravessar gerações. Talvez essas deusas sejam exatamente isso. São formas simbólicas através das quais a humanidade tentou compreender dimensões invisíveis da alma. Não porque os nossos ancestrais fossem menos evoluídos cientificamente, mas porque eles entendiam algo muito importante. A vida humana não é feita apenas de lógica. Ela também é feita de símbolos, de emoções, sonhos, medos, desejos, mistérios. E os mitos sobreviveram por milênios justamente porque falam diretamente com essas camadas profundas da psique. Quando a gente ouve sobre uma deusa que desce ao submundo, algo dentro de nós reconhece nossas próprias noites escuras. Quando a gente vê a Grande Mãe, a gente reconhece o desejo de acolhimento e de pertencimento. Quando a gente encontra a guerreira, a gente se lembra da força esquecida dentro de nós. Os arquétipos atravessam civilizações, mudam de nome, de forma, de narrativa, mas continuam apontando para as experiências humanas universais. E antes da gente finalizar o programa, eu quero te perguntar se você já imaginou receber uma imagem criada especialmente para revelar a energia espiritual que caminha ao seu lado nesse momento. Muitas vezes a gente passa anos tentando encontrar respostas fora. A gente busca confirmação, direção, sinais, mas quando você se reconecta com a sua própria espiritualidade, com seus mentores,
algo começa a mudar internamente. A pictografia mediúnica nasce exatamente desse encontro. É um trabalho espiritual feito de forma ética, intuitiva e muito respeitosa, que busca traduzir em imagem a presença energética que acompanha você no seu ciclo atual. Se você sente esse chamado, é só me seguir lá no Instagram, Ana com dois N's, Anjos, clicar no link da bio, o link Pictografia Mediúnica, para encomendar a sua, é só se cadastrar na lista de espera. Hoje a gente fica por aqui, mas eu volto na semana que vem para a gente falar mais sobre arte, espiritualidade e criatividade. E lembre-se, espiritualidade é autoconhecimento. Gratidão, Waiteri, Saravá, Amém, Axé.